Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espíritos Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Rogério, com o tema Jugo Leve. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 97, Conserva o Modelo. É uma passagem de Paulo, é uma carta do 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, que diz assim: conserva o modelo das sãs palavras. E aí Emmanuel vai fazer todo um discurso baseado nessa passagem. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes pelo menos por outra de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina um caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, mas não fuja sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porque é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos ciclos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim, não podes tomar alimento individual por intermédio de um substituto, nem podes aprender a lição guardando-lhes aos caracteres na memória alheia. Não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Emmanuel, no texto, ele fala bastante justamente a ficar alerta à sintonia da mensagem, a sintonia de que essa mensagem traga para a gente uma proposta de sentido. Ele fala o tempo todo da gente trabalhar, mas fazer a essência da mensagem, ou seja, daquilo que nós estamos aprendendo, não fazer por obrigação. Ele, por exemplo, ele coloca aqui, fala aqui do consolo, Não te esqueça de que a palavra confortadora do aflito ao aflito representa serviço direto ao teu coração na sementeira do bem. Então, visto duas mãos duplas, a gente está ajudando, mas ao mesmo tempo se ajudando também. Ele fala que a carne ela tem um prazo adequado, e para a gente justamente promover o investimento no espírito. Então, o tempo todo aqui ele coloca para a gente conservar as ações, todas as nossas tarefas, lembrando de que nós estamos aqui em melhoria íntima,
em espírito. E o cuidado com o espírito é justamente de promover os sentidos de todo esse conhecimento, meditar todas essas lições das mensagens que nos são reveladas para colocar em prática no seio da família, no seio da sociedade, mas principalmente no seio íntimo. Então fica aqui a reflexão da gente conservar, né? Ele diz aqui, conserva o modelo das sãs palavras, né? Da gente justamente buscar o caminho correto, buscando Cristo como guia e modelo, e ao mesmo tempo ali tomando atitudes e vivências dessa mensagem com os nossos semelhantes. Vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, e que possamos, ao ouvir a palavra do nosso irmão Rogério, junto com seus amigos espirituais, aprender, meditar, refletir essas mensagens para embasamento prático nas tarefas da sociedade, da família e do nosso íntimo. Pedimos amparo e proteção a todos os frequentadores, voluntários, trabalhadores dessa instituição espírita, a comunidade também que abre as portas para que a gente possa continuar há 74 anos divulgando a mensagem consoladora do Cristo e divulgando os princípios básicos da doutrina espírita, toda a codificação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E que possamos, durante toda a palestra, mentalizar em forma de irradiação mental, intuindo aqueles espíritos que passam por provações, sofrimentos, dificuldades, seja nos hospitais, seja nos seus lares, para que a gente possa, nessa mentalização, ofertar o consolo necessário que a água viva do Evangelho nos oferece e que a força do pensamento, intuindo em preces, possa transformar em remédio necessário para prosseguirmos juntos na tarefa da regeneração desse planeta. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos passar a palavra para o Rogério, que ele vai falar sobre o jugo leve. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire. Boa noite também à turma que nos assiste, vai nos assistir pelas redes, né? O Felipe me pediu ontem para estar aqui com vocês para falar sobre o jugo leve. Então tentei desenvolver alguma coisa aqui. Então é um estudo, não sou palestrante e sou um aprendiz da doutrina e estou tentando utilizar o que a doutrina traz para a gente para agir melhor perante as pessoas com quem eu me relaciono na minha vida, em casa, no trabalho, aonde quer que eu vá. Que Deus me abençoe para que eu consiga realmente melhorar. Bom, esse tema, o jugo leve, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, faz parte do título O Cristo Consolador. E ele começa com o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, onde Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração,
e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí, logo em seguida, os Espíritos esclarecem o que Jesus quis dizer com isso. Eles colocam assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição: a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Bom, tem algumas coisas que a gente precisa saber para entender o que ele quer dizer, né? Então, uma palavra que não é muito usual nos dias de hoje é jugo. E aí a gente vai no dicionário para pesquisar e está lá: jugo é uma peça de madeira para atrelar bois a carroça ou arado. Ou o sinônimo de jugo é canga. É submissão resultante do uso de força ou da autoridade. É opressão. E aí eles dão um exemplo aqui: o país está sob o jugo do déspota. E aí uma observação: por isso que Jesus diz que o seu jugo é suave, não é imposto nem oprime, porque há aqueles que subjugam as pessoas. É até uma expressão com relação ao tipo de obsessão: subjugar, né? Oprimir. Espíritos inferiores fazem isso. Jesus não obriga ninguém, ele ensina. E se a gente for raciocinar no que ele está buscando, a gente vai entender que é um convite para a gente refletir nas nossas atitudes. Os Espíritos falam que na vida a gente vive, né? E que na vida a gente sempre se depara com situações, em alguns momentos da vida a gente vê ou a gente pode se envolver em situações assim: misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados. Tudo isso a gente vivencia na nossa experiência. A gente, pela nossa cultura, pela cultura das eras anteriores à nossa até os dias de hoje, a gente vem cultivando ainda, a gente nasce, vive em sociedade e a gente procura viver e aproveitar. A gente acha que viver é aproveitar a vida, as situações boas. Então, a todo momento a gente quer momentos de lazer, momentos de alegria, momentos de descontração, férias, né? A gente quer as boas coisas, o que não nos cause preocupação.
Mas a doutrina espírita, diferentemente das outras religiões, ela vem nos fazer refletir, nos fazer repensar a nossa vida. Em todas as mensagens que os espíritos trazem para a gente, todas as obras que Chico Xavier psicografou através dos espíritos, a maioria das mensagens fala sobre a necessidade do trabalho, a necessidade da abnegação, a necessidade da renúncia, a necessidade da caridade, a necessidade de perdoar, a necessidade de servir ao próximo. Não fala em aproveitar a vida, não fala em lazer, não fala em nada disso. A vida do próprio Chico foi um exemplo disso, um exemplo de renúncia a serviço do próximo. Então, quando Kardec codificou a doutrina espírita, todas as perguntas que ele questionou os espíritos se voltam para isso. Questões para a gente refletir, questões para a gente reformular a nossa maneira de viver. A gente nasce e vive sob a influência direta e primeira dos nossos familiares. Como a maioria de nós é imperfeito, ensina aquilo que pode, aquilo que sabe, e vem mesclado as necessidades da vida com alguns hábitos que a gente tem e que nem sempre são saudáveis. Inclusive os hábitos das necessidades do corpo. A gente ainda tem vícios, a gente tem vícios de alimentação, tem muitos vícios que precisa aprender a corrigir. Então, por isso que a gente tem misérias, tem decepções, tem dores físicas e a gente tem perda de seres amados. Então, às vezes a gente nasce num berço de fartura, mas chega um determinado ponto da vida, a gente perde um ser amado e com ele perde aquela fartura, perde aquela segurança e aí passa por situação de sofrimento, por situação de miséria. Às vezes a gente não chega à situação de miséria, mas perde o padrão e tem dificuldade de se adaptar a uma nova situação. Decepções nos relacionamentos. Nós somos imperfeitos, estamos aprendendo a nos relacionar e às vezes a gente se decepciona com a maneira com que o outro nos acolhe, com que o outro interpreta nossas atitudes, né? E isso nos causa decepções. Tudo isso a gente vivencia porque a gente está aprendendo. A doutrina espírita nos ensina que nós fomos criados simples e ignorantes. Por isso, precisamos respeitar e preservar a vida, porque a vida é um dom e a gente não consegue extinguir a vida. A partir do momento que fomos criados, só temos que evoluir, temos que viver. O ato de tentar extinguir a vida é um equívoco que só acarreta prejuízos para nós porque nos atrasa. Porque a única coisa que a gente consegue é interromper uma existência, uma experiência no corpo, mas a vida não é interrompida. E aí as consequências são danosas, o reajuste é demorado, é lento e sofrido. E por isso, vivendo essas experiências e pela necessidade que a gente tem de aprender e pela liberdade de escolha que a gente tem, porque Deus, perfeito que é, e nos traçou uma rota, mas nos deu a liberdade de experimentar tudo, quando a gente vai vivendo as experiências e vai fazendo escolhas, com a nossa liberdade, às vezes a gente se afasta das leis
morais que Ele criou e que nos direciona no caminho certo. Na sua infinita misericórdia, Ele sempre nos trouxe mensageiros para nos orientar no caminho, desde os primórdios até os dias de hoje. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver essa trajetória e vai ver a concordância da doutrina espírita em relação às outras, no que se refere à reencarnação, à evolução da humanidade, porque se Deus é perfeito, não teria porquê lá atrás Ele criar espíritos primitivos e viver em condições rudes, e hoje criar seres mais inteligentes, mais capazes de criar melhores condições de vida. A única coisa que explica isso é a pluralidade das existências, né? Bom, mas por que eu estou falando isso? É porque a gente vai refletindo no que a doutrina nos traz, no que a doutrina nos ensina e no que a gente aprende também na vida, na nossa cultura. Quando criança, a gente havia uma fábula, a fábula da cigarra e da formiga, né? E naquela fábula tem a história que as formigas são trabalhadeiras, trabalhavam o tempo todo, e a cigarra gostava de viver a vida, de cantar, né? E durante o verão, as formigas estão lá trabalhando o tempo todo. E a cigarra está lá cantando. Quando vem o inverno, quando vem as chuvas, as formigas estão abrigadas, estão com o alimento armazenado, prevenidas, preparadas para aquele momento difícil. As misérias da vida, as experiências da vida que a vida nos oferece. E a cigarra, que viveu a cantar, gozando a vida, está lá desesperada, sem ter onde ficar, sem nada, né? É a experiência. E é uma fábula, né? Mas a gente cresce e a biologia esclarece para a gente, né? A cigarra nem sequer canta. A cigarra não é cantora. No máximo, a gente pode classificar a cigarra como um instrumentista, pelo recurso que ela usa. Porque, na verdade, a biologia fala para a gente que o som que a cigarra emite não é um canto. Na verdade, ela esfrega as patas e produz aquele som. Então, seria como se fosse um instrumento. Ela usa as patas, esfrega uma nas outras e produz aquele som. Isso é a biologia que informa para a gente. Também não canta até explodir, como a gente ouvia dizer. Não sei se vocês ouviram isso. Eu, na minha infância, ouvia muito isso, porque a gente via aquelas carcassinhas secas de cigarra, e aí os colegas, os mais velhos também diziam, cantou até explodir. Na verdade, não é isso. A biologia explica. A cigarra nasce como uma larva. E os primeiros tempos de vida dela, ela passa embaixo da terra. Quando ela atinge uma certa fase, é que ela sobe para os troncos das árvores e vai se desenvolvendo e vai criando aquela carcaça, perde a forma de larva, se transforma, né? E aí vai se desenvolvendo e sobe para o tronco das árvores, voa também. E à medida que ela vai crescendo, ela vai trocando aquela carcaça, pega uma nova carcaça. Também nisso a doutrina espírita nos esclarece, através da lei da reencarnação, a necessidade de vários corpos que a gente tem para evoluir, e através dessa evolução é que a gente vai melhor adaptando o nosso perispírito, fazendo com que ele também vá evoluindo, vá se eternizando cada vez mais.
não só a cigarra, como outros animais também passam por essa metamorfose. Os mosquitos nascem como larva na água e depois se transformam em mosquitos e vivem a vida aérea. A borboleta, que é muito falada, inclusive nas histórias da doutrina espírita, é uma lagarta que chega num determinado ponto, faz um casulo, fica lá um tempo e quando está pronta, força o casulo, sai em forma de borboleta, né? Os batráquios, as rãs, os sapos, né? Também nascem em forma de girino, vivem na água há um tempo e vão se metamorfoseando, perde a cauda, criam as patas e aí vem para a vida na terra. Então mostra a diversidade da vida humana para a gente. As sementes germinam no subsolo, saem os caules para fora da terra, ganham o ar, a atmosfera se desenvolve, se transformam em árvores e muitas delas ficam altaneiras no espaço com suas folhas, flores e frutos. Então a gente vê que na vida tudo tem uma sequência lógica, não é nada assim. A gente vê pela história do passado que pensava-se que as moscas nasciam de alimentos apodrecidos e na verdade as outras moscas pousavam nesses alimentos e punham ovos. Esses ovos se desenvolviam naquele ambiente, viravam larvas que depois viravam as moscas e isso só foi descoberto com a ciência mais tarde. Mas por que eu estou falando isso? Jesus também disse: olhai os lírios dos campos, não trabalham, nem tecem, e contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. É porque a gente nasce e é acolhido num seio, numa família, e tem toda uma cultura, e vive muito dessa questão da ilusão de viver e de querer gozar a vida como se a vida fosse uma. Mas a doutrina espírita e Jesus veio justamente para a gente refletir, para a gente repensar a nossa vida. Não somos corpos, somos espíritos num corpo. Nos fazemos homem porque somos espíritos encarnados vivendo experiência para nos aperfeiçoarmos. É isso que precisamos nos conscientizar. É esse o convite que Jesus faz para nós. Ele vem para nos confortar, nos esclarecer, nos conforta das nossas dores, fala que precisamos passar por essas experiências para aprender e nos mostra o caminho. A gente faz as nossas escolhas. Muitas das vezes a gente entra em atrito com o nosso próximo, nossos semelhantes, em desacordo com a lei de Deus, que é a lei de harmonia, que é a lei do amor, da fraternidade. E Jesus vem justamente nos alertar desse equívoco que a gente fica alimentando. Então, quando ele promete para a gente que no futuro a gente pode ser feliz, se a gente observar as leis de Deus. A lei de amor, a lei de fraternidade, a lei de caridade, a lei da convivência fraternal. Então a gente precisa observar o equívoco das nossas atitudes, o orgulho, o egoísmo que a gente desenvolve nas nossas comunidades. É isso que a gente precisa combater. A gente percebe que nós somos espíritos imortais e que desde os primórdios nós fomos exortados pelos mensageiros de Deus. Nós temos a lei do trabalho,
e por ela desenvolvemos as habilidades motoras. E para melhorar a nossa qualidade de vida, ao longo das eras, fomos estimulados a deixar a caverna. A gente falou lá dos primórdios, como éramos, né? E nos associarmos uns aos outros para termos mais e melhores chances de vida e sobrevivência numa época de muitas revoluções e cataclismos. Fomos estimulados a exprimir os nossos pensamentos na vida de relação. E aí a gente desenvolve a fala. Eu estou falando isso no longo das eras, tá? Inspirados a agravar os acontecimentos da vida até desenvolvermos a escrita. A gente, lá atrás, os nossos ancestrais escreviam nas cavernas as experiências que passavam, né? Grafavam, até que a gente desenvolveu a escrita, depois que a gente desenvolveu a fala. A gente aprendeu a criar ferramentas para melhorar as nossas condições de vida e fomos da roda até os instrumentos e ferramentas mais complexas da atualidade. Melhoramos, portanto, transformando áreas pantanosas em áreas de agricultura e criamos também técnicas de saneamento para a gente viver melhor. A gente viu que durante muitas eras passadas, a gente passava por situações de mortandade maciça por faltas de condições de higiene. E a gente viu agora recentemente a capacidade de resposta daqueles que se dedicaram à pesquisa para conter a pandemia mais recente, que foi a Covid, né? Então nós somos estimulados a todo momento à convivência fraternal. No estágio que alcançamos hoje, somos orientados e advertidos quanto aos perigos e ciladas, as consequências do orgulho e do egoísmo. E esse é o jugo do Cristo Jesus, que nos faz refletir, raciocinar e tomar boas resoluções. E aí a gente tem como exemplo disso, por exemplo, Davi, que era um pastor, se viu transformado num guerreiro, combatendo os filisteus, e depois reina, substituindo Saul, que não soube honrar a unção que Deus havia lhe dado na sua missão de guiar o povo judeu. Escolhas de vida, atitudes que fazem com que a gente siga ou não o caminho certo ou o caminho equivocado. O Espírito Emmanuel, com a finalidade de nos esclarecer, de nos evangelizar e desfazer equívocos, nos trouxe diversos romances onde conta experiências do cristianismo e da realidade espiritual. E aí vale lembrar aquele livro do Paulo e Estevão, e particularmente a história de Estevão. Se a gente estudar nos evangelhos, a gente vê os sacerdotes, a gente vê os escribas, a gente vê os fariseus, todos de coração endurecidos, resistentes aos ensinamentos de Jesus e apegados aos rituais e ensinamentos de Moisés, mas sem esforço de transformação moral, enquanto o povo oprimido buscava consolo nas mensagens do Mestre. Então, no livro de Atos dos Apóstolos e na obra mediúnica do Emmanuel, a gente encontra lá o Gesiel, que mais tarde ganha o nome de Estevão, né? Gesiel, um espírito manso, pacífico, espiritualizado, em testemunho de fé e de amor, né? Uma vida cheia de provas e de testemunhos. Gesiel, ele teve pai, teve mãe, teve uma irmã, não teve vida amorosa, não teve nada. Cedo ele teve que tomar as responsabilidades da vida. Perdeu a mãe, e aí o pai, revoltado com a situação política da época,
foi perdendo algumas coisas, alguns bens, por causa do jugo romano, e aí, revoltado, se envolveu numa situação lá, foi querer fazer reivindicações, mas aquele governo déspota da época, né, ele acabou sendo ainda mais prejudicado, acabou perdendo um pouco que ainda tinha. E a revolta foi tanta que ele acabou, numa atitude desesperada, ateando fogo em tudo lá e causou um desastre na família, porque ele mesmo foi morto ali mesmo naquela situação. E o filho foi condenado e conduzido para as galés. A filha teve que ser assistida por uma família amiga, né? Ficou doente, adoecida, sem contato com o irmão há muito tempo. O irmão firme na fé, porque a mãe, enquanto estava junto deles, ensinava muito sobre os ensinamentos mosaicos, e ele não se atinha só aos rituais. Ele conseguiu compreender nas lições do Antigo Testamento a mensagem de Deus e vivenciava aquela mensagem. Nas galés, mais tarde, depois ele foi feito escravo, saiu das galés, foi trabalhar para uma família romana como escravo, conheceu o Novo Testamento, o Evangelho, né, a Boa Nova de Jesus. Não conheceu Jesus, que Jesus já tinha sido crucificado, mas ele se identificou tanto com aqueles ensinamentos, que tinha tudo a ver com ele, que seguiu os ensinamentos. E cruzou o caminho de Saulo de Tarso, que acabou condenando ele à morte por apedrejamento. E nessa situação tem um infortúnio, porque ele havia conhecido a esposa, a irmã de Gesiel, se interessado por ela, estavam noivos, não sabiam quem era quem, e quando ele convida a noiva para presenciar esse ato, achando que era um ato importante para a vida pública dele, e quando ela se depara com aquilo, percebe que é o irmão, aquilo mexe com ela nas suas fibras mais íntimas, emotivas, e embora ela perdoa Saulo pela sua atitude, até porque o próprio irmão diz a ela que o perdoe, porque quando ele compreendesse a mensagem do Cristo, ele seria um instrumento para Jesus, mas não foi possível a relação ir adiante. E mais tarde Paulo experimenta uma dura solidão para conquistar a sua evolução espiritual e a sua aproximação de Jesus. São escolhas. Então, o que às vezes aparentemente para nós é sofrimento, na verdade é redenção. E o que se afigura para nós, na maioria das vezes, como felicidade, como gozo, é perdição, é perda de tempo, é a visão estreita do imediatismo. A gente não consegue compreender que a vida vai além desse momento físico aqui. E o convite da doutrina espírita é justamente para que a gente aprenda a refletir. Então, se a gente tem condições melhores de vida hoje, se a gente tem capacidade intelectual para ter melhores condições de vida aqui no planeta, a gente precisa expandir a nossa capacidade intelectual para descortinar os horizontes da vida espiritual, para meditar mais na vida espiritual, em tudo que os espíritos nos traz, toda a verdade que ele descortina para a gente da vida espiritual. Particularmente, eu tenho visto nas sessões mediúnicas espíritos que se comunicam com a gente, espíritos sofredores, cristalizados nesse momento nosso de vida aqui na Terra, deixam o corpo
e vivem na vida espiritual ainda como se estivessem presos aqui. E a gente sabe que, pela doutrina espírita, somos esclarecidos que o pensamento é vida. E a gente cria a vida para a gente de acordo com o que a gente pensa. Então, esses irmãos, a gente vive aí, vê nas ruas, nos bares, espíritos que têm o hábito da bebida e passam a vida toda bebendo. A maior parte das suas vidas, todo momento de lazer que tem, querem estar bebendo, querem estar nos bares. E aí, quando desencarnam, o que pensam da vida é no momento de beber, da oportunidade de beber, daquela convivência. Não se dão conta de que a vida é muito mais e pode muito mais. Quando a gente convida para mudar o comportamento, para estudar, para perceber que a realidade é outra, que eles têm dificuldade de compreender isso, têm dificuldade até de acreditar que são capazes de estudar, de refletir, de aprender coisas novas, porque se acham velhos, cristalizados no momento. Então a gente precisa aprender a cultivar isso, a raciocinar e refletir isso, para que a gente possa expandir a nossa capacidade de pensamento, de reflexão, de entendimento da realidade da vida, para que a gente possa, de fato, utilizar os recursos da doutrina, aprender, viver e evoluir. Que a gente não fique preso só no culto, de estar aqui, do momento da oração aqui, do passe aqui, mas na convivência, que a gente possa realmente agir como espírito encarnado, que a gente possa nas nossas relações ter atitudes de espírito encarnado, levando conforto, levando conhecimento, levando esclarecimento aos nossos semelhantes, convidando as pessoas para virem conhecer a doutrina e saber como é, e para aprender a viver as experiências, porque às vezes falam para a gente dos seus sofrimentos, das suas aflições, querem um conforto, querem uma solução, e quem sabe se com a doutrina espírita eles encontram esse conforto e essa solução. Então é isso. Eu fiz também uma reflexão a respeito dessa passagem do Evangelho. Então eu refleti aqui. Quando Jesus diz: "Vinde a mim", ele está fazendo um chamamento, está fazendo um convite para a gente. E aí a gente reflete: para onde a gente está indo? Qual é o nosso propósito? No que a gente acredita? O que estamos construindo? Por quê? Para quê? Questões para a gente meditar. Quando ele diz assim: "Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados", é para a gente perceber que no nosso estilo de vida, nos nossos hábitos, nas nossas imperfeições, a gente se deixa levar por vícios, por orgulho, por egoísmo, que nos deixam extenuados, nos desgostam, tiram a nossa energia, nos deixam impacientes. E aí ele diz: "Eu vos aliviarei". É uma promessa que ele está nos fazendo. E Jesus nunca deixou de cumprir as promessas. Na sua vida aqui na Terra, ele exemplificou isso. Confortou a todos que se chegavam a eles cansados e oprimidos. Curou aqueles que precisavam, doença do corpo, mas também das doenças morais, ajudando as pessoas a se conduzirem pela vida. Então ele realizou todo o seu projeto, tal qual os profetas anunciaram. "Tomai o meu jugo". E o que é tomar o seu jugo? É seguir as suas orientações. Aí a gente lembra que o único título que Jesus aceitou foi o de mestre, né?
E logo, como seus discípulos, tomar o seu jugo é seguir as suas orientações, os seus ensinamentos, a sua doutrina. Qual é o jugo que a gente está seguindo? Que rota a gente está seguindo? A gente sabe para onde está indo? Aonde vai nos levar as nossas atitudes? Então, são reflexões para a gente fazer. E ele diz mais, ele diz, aprendei comigo. Então, ele se propõe a ensinar, a orientar. É preciso que a gente queira, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade. Mas tudo que a gente faz tem consequência. Num primeiro momento, a gente pode ter até o gozo, pode ter a satisfação. O problema é mais adiante, porque na nossa estreiteza de raciocínio, a gente pensa no agora, mas tudo é muito efêmero, tudo passa muito rápido. Quando a gente vê, a gente está envolvido em situação desastrosa. E aí ele diz assim, aprendei comigo que sou brando e humilde. Então o convite à mudança está aí. Nossas atitudes nos levam, muitas das vezes, ao orgulho, ao egoísmo, a contendas, a dissensões, a separações. E a proposta dele é justamente a cordialidade, a não nos apegarmos, a não nos enciumar, a não invejar o próximo. Quando a gente lembra lá daquela passagem do olhar os lírios do campus, que os lírios não colhem, não semeiam, mas tem uma beleza maior que a do próprio Salomão, que era o rei, que se vestia lindamente, porque Deus nos supre com o que nos é necessário para a vida, mas muitas das vezes a gente se envolve no supérfluo, faz exigência do supérfluo, se habitua ao supérfluo e não sabe viver com o que é necessário. E aí a gente acaba se apegando e acaba se envolvendo em situações de orgulho, de egoísmo e de ciúme, de posse, que só nos prejudica. Então o convite dele de ser brando e humilde é isso, é essa mudança. E ele diz, achar repouso para as almas. Então, a vida como vivemos nos deixa inquietos, nos deixa tensos, preocupados e, sobretudo, não nos tranquiliza sobre o futuro, o nosso destino, o nosso pós-mortem. O repouso que ele nos oferece é a consciência tranquila, a consciência de nós mesmos, a garantia de paz na imortalidade, da consciência do dever cumprido. Já quando a gente vive essa vida puramente material, da satisfação do gozo, sim, a gente pode ter uma vida de sucesso, uma vida social, de maravilhas, de ilusões, mas quando a gente deixa o corpo, se dá conta do desastre que é, e como a gente não se dá conta da imortalidade da alma, fica aquela sensação do sofrimento eterno, e a gente passa tempos e mais tempos naquela situação de sofrimento, e que os irmãos desencarnados já trouxe para a gente nas obras muitas experiências de quanto tempo vivem lá naquela situação de penúria, até que a consciência se volte para Deus, para merecer a misericórdia da assistência de espíritos amigos que ajudam eles a se reequilibrar para recomeçar de novo. E quanto tempo se perde nisso, né? Jugo suave e fardo leve. Ao seguir as leis de Deus, nós não desenvolvemos vícios nem paixões, não aumentamos as provas da vida.
cultivamos afeições e avançamos mais rapidamente na jornada da vida. É à medida que avançamos que o nosso entendimento da vida aumenta. Aumentamos nossa capacidade intelectual e moral e conquistamos a formação da nossa personalidade individual. Ganhamos o tão falado império sobre nós mesmos. Lembra naquela questão dos espíritos que, quando fala a respeito das influências que a gente sofre dos nossos semelhantes, e que essa influência nos segue por um longo tempo da nossa jornada, até que a gente tenha império sobre nós mesmos? Então, a capacidade de resistir à influência do outro, a gente só ganha quando a gente amadurece, quando a gente desenvolve o nosso senso moral e é capaz de ter equilíbrio sobre a nossa vontade, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é bom, para que a gente não seja envolvido nas vibrações do outro e não siga os impulsos que os imperfeitos tentam nos impor ainda, né? Então, essas influências nos acompanham até que a gente supere esse estado de ignorância e de perfeição. Então, é isso que a gente precisa aprender a refletir. Então, como espírito encarnado, o que a gente precisa é de momentos de meditação. Precisamos aprender a meditar, precisamos aprender a refletir, precisamos utilizar a nossa capacidade espiritual, a nossa capacidade de espírito pensante, espírito inteligente, na escala evolutiva de toda a criação divina. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes. Nós sabemos que Deus criou o princípio espiritual e o princípio material, e que a gente depende desses dois elementos para a nossa evolução, e que a gente usa os recursos da matéria para evoluir, e que há aquela expressão do átomo ao arcanjo que todos nós percorremos, e que só na vida humana a gente desenvolve a nossa individualização, a nossa capacidade de raciocinar e de refletir, e de utilizar esse recurso e desenvolver ele à medida que a gente vai vivendo experiências. Então, que a gente possa aprender a refletir sobre isso, que a gente utilize isso, que a gente utilize os recursos que os espíritos nos trazem através das obras básicas da doutrina espírita, para que a gente possa ter recursos de realmente nos transformarmos e nos aperfeiçoarmos. É o que eu busco na minha vida para tentar crescer espiritualmente e moralmente. E é o convite que eu deixo para vocês, para que vocês utilizem esse recurso para que também se aperfeiçoem e se melhorem, para que utilizem isso na vida cotidiana, junto aos seus. Que Deus nos abençoe, muita paz. Eu queria, antes de encerrar, ler aqui uma mensagenzinha curtinha, do livro Parnaso de Além Túmulo, em forma de trova. Não sou muito bom na trova não, mas vamos lá. Chamam-me agora aí cigarra morta, e não podia haver melhor definição, porque caí estonteada à porta do castelo em ruínas, do desencanto e da ilusão. Minhas futilidades pequeninas, meus grandes desenganos, eu mesma ainda não sei. Se é ventura morrer na flor dos anos, sei apenas que choro o tempo que perdi, cantando em demasia a carne inutilmente, e vivo aqui somente de quanto idealizei,
de belo, de perfeito, de grande e santo, que ainda hei de realizar com a rima do meu verso e a gota do meu pranto. Dá-me força, Senhor, para concretizar meu anseio de amor. Evita-me a saudade da minha improdutiva mocidade. Eu não quero sentir, como a cigarra que era, a falta das canículas doiradas sob a luz de ridente primavera, já que tombei cansada de cantar, calando amargamente. Perdoa, Deus de amor, o meu pecado, que eu ouvi de a cigarra do passado para ser uma abelha previdente. É uma mensagem de um dos espíritos que, na primeira obra do Chico Parnaso de Além Túmulo, tenta demonstrar a evolução da vida e os equívocos do passado e o esforço de no futuro agir melhor. Muita paz a todos, que a gente possa levar isso para a nossa experiência. Se fosse, eu foi muito boa. Precisamos agora sair daqui e viver isso. Quando você for um bom palestrista, você vai. E de uma hora que ele falou, né? Ele foi convidado ontem, que o orador de hoje não podia vir. Então, não é para poucos não, né, Robinson? Não é para poucos. Agradecemos ao Robinson pela oportunidade de estudo, Robinson. Agradecemos ao Rogério pela oportunidade de estudo da noite, né? O tema envolvido da nossa reflexão. No próximo domingo, quem vai estar aqui com a gente é o Guilizone. Ele vai estar com o tema Justiça das Aflições. E na próxima quarta-feira, quem vai estar aqui com a gente é o Marcílio, com o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Lembrando que as atividades da casa já estão expostas ali, tem um bannerzinho, uma alfilipeta, né, com toda a programação das atividades da casa, quem desejar participar, todas em manutenção, todas em execução. A nossa campanha também no carrinho, campanha permanente, as campanhas assistenciais que a casa oferta. Também quem quiser colaborar, quem está no Facebook, é só entrar em contato com a gente. E quem está aqui, a secretaria pode dar maiores informações. Tá bom? Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições do Evangelho, para exercício prático na vivência da família, na vivência da sociedade, e vivenciar essas lições em nosso íntimo. Pedimos amparo e proteção a todos aqueles espíritos que passam por provações, sofrimentos, sejam nos ambientes de hospitais ou nos seus lares, e que a gente possa, através do conteúdo ofertado do Evangelho redivivo do Cristo, e ao mesmo tempo com a organização da codificação kardeciana, a codificação da doutrina espírita, que possamos ter esses instrumentos para conseguir as ferramentas necessárias para a transformação do homem velho para o homem novo. Ampare a todos os trabalhadores, todos os frequentadores, voluntários dessa instituição. Ampare a nossa comunidade, ampare a nossa cidade, estado e país e o mundo, para que juntos, nessa força de radiação mental, possamos levar o remédio necessário
para conforto e prosseguimos para atender o convite que nos foi enviado de auxiliar nesse planeta em transição. Mais uma vez agradecemos por tudo, que assim seja, graças a Deus. Amigos, aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo uma boa noite. A luz